Ô, dona Redonda, olha só como ela tá grande. Olha que linda. Eu acho que vem mais de 3 porquinhos da Índia por aí, hein? Olha como floriu essa capuchinha. Elas adoram sol. Quanto mais sol, mais flores. Qual que é o número de peixes que eu posso colocar dentro do tanque do sisteminha? Lembre-se que a gente não trabalha com criação intensiva, é tudo miniaturizado, certo? Eu não vou colocar nada demais em lugar nenhum dentro do meu sisteminha para que ele funcione. Eu preciso ter tempo e possibilidade de lidar com as plantas, com os outros animais, certo? E mais valor do que o peixe dentro do sistema é a água. Então, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre algumas coisas que vocês têm perguntado bastante no canal. Vocês têm perguntado bastante sobre como que eu vou fazer o cálculo do volume do meu tanque para saber quantos litros de água ele está pegando. E dessa forma, para eu calcular melhor quantos peixes eu vou colocar dentro desse tanque. Então, esse vídeo é para isso. Então, nesse caso, eu vou mostrar para vocês 3 cálculos diferentes, tá bom? Mas por que 3 cálculos diferentes? Bom, é que para você decidir que tipo de tanque você vai fazer no seu sistema, você precisa levar em consideração alguns fatores. O primeiro deles é espaço. Qual espaço você tem disponível para a construção desse tanque? De que tamanho você quer o seu sisteminha? A outra questão que você tem que levar em consideração é qual o volume de água, que tanto de água você tem disponível, com quanta água você pode trabalhar. Gosto muito de pensar que o primeiro tanque que foi desenvolvido para o sisteminha da Embrapa, que foi colocado na unidade demonstrativa lá na Embrapa Meio Norte, era um tanque com capacidade para cerca de 6.000 litros de água. Esse tanque, ele foi construído com varas, né, de madeira, não madeira cara, madeira disponível na região, e ele foi construído com papelão. A estrutura era de varas e você tinha o papelão para fazer a parede na qual a lona ia se apoiar e que ia suportar a pressão e o peso da água. Era um tanque retangular e era um tanque que não tinha tanta capacidade quanto os tanques que vêm sendo construídos no sisteminha desde então. Mas o mais legal é perceber que esse tanque de 6.000 litros d'água já dava origem ao sisteminha. Um tanquezinho retangular que você pode colocar no canto do muro, se você está num quintal numa região periurbana, próxima de cidade, nem tão dentro da área rural, mas também não está dentro da cidade, que são as regiões periurbanas, né? Então você tem um quintal e você tem um muro e você quer colocar um tanque do sisteminha, esse pequeno tanque de 6.000 litros, ali retangular, ele servia muito bem a esse propósito. Acontece que a ideia do sisteminha também foi para assentamentos, né, e outras áreas onde as pessoas tinham um pouquinho mais de terra, mas ainda assim não tinham ou conhecimento ou recursos. Então, surgiram os tanques cilíndricos, redondos, né, e também veio o nosso tanque, o tanque que a gente usa aqui na chácara Dona Caetana, né, que é um tanque redondo, de dimensão dobrada em relação ao primeiro tanque, até mais do que dobrada, e de fundo cônico. Então vocês percebem que dependendo da forma como você for construir o seu tanque,
se retangular, se redondo de fundo plano ou de fundo cônico, você vai precisar de um cálculo de volume diferente. São esses 3 cálculos que eu vou estar mostrando para vocês hoje, tá certo? Porque aí, depois que você definir qual que é o melhor tanque para você, qual forma de manejo de tanque é melhor para você, aí então você pode fazer o cálculo do volume de água para você ter uma ideia de quantos peixes você pode estar colocando dentro desse sistema, tá bom? Então vamos lá, eu espero poder ajudar vocês nesse sentido. Então, gente, como que a gente vai fazer então para calcular o volume do nosso tanque? Depois de eu já ter decidido qual vai ser o método construtivo, eu preciso saber quantos 1000 litros de água eu tenho, tá certo? Eu vou começar fazendo o cálculo do primeiro tanque do sisteminha, que era o tanque de papelão que ficava como um modelo na Embrapa Meio Norte. Era um tanque retangular. Esse tanque, ele era feito de papelão, com varinhas, né? Era feita uma grade e depois era escorado, eram feitas as paredes de papelão neste tanque, certo? O que eu preciso saber para fazer o cálculo de um tanque retangular? Eu preciso saber uma fórmula básica, tá certo? Para calcular o volume de metros cúbicos ou de litros de água para esse tanque, eu preciso saber a fórmula para isso. E a fórmula é a seguinte: eu preciso calcular o lado, multiplicar esse lado pelo outro lado e multiplicar novamente pela altura, que aqui vai ser representado por esse H minúsculo aqui. Então, quais eram as medidas desse tanque que a Embrapa tinha como modelo? Ele tinha 3,5 metros de comprimento no seu lado maior, tinha 2,8 metros no seu lado menor. Mas eu também vou precisar da altura desse tanque. No caso, aquele tanque, ele tinha 0,70 metros ou 70 centímetros de altura. Então, pronto. Então, eu já tenho os dados que eu preciso aqui, correto? Então, vamos lá. Quais são os dados? Eu tenho um lado de 3,5, que eu vou multiplicar pelo outro lado de 2,8. Vamos resolver primeiro isso daqui e vamos deixar a nossa altura, representada por esse Hzinho minúsculo aqui, para depois. Como que a gente vai fazer agora? Posso usar uma calculadora, posso fazer isso de cabeça, posso usar o celular, o importante é chegar nesse resultado. Multiplicando então 3,5, que é a altura, que é a largura maior, né? O lado maior do tanque, multiplicado por 2,8, que é o lado menor do tanque, eu chego ao valor de 9,8. Que agora sim eu vou multiplicar pelo valor da altura, representada pelo H, e que eu já sei que é igual a 0,70, que é o equivalente aos 70 centímetros. Vou usar novamente a minha calculadora, ou fazer no meu rascunho, e vou chegar à conclusão de que esse valor é igual a 6,86, certo? Como eu quero saber litros, então eu vou acrescentar um zero aqui e substituir essa vírgula por um ponto. Pronto. Esse tanque tinha capacidade de 6.860 litros.
E para essa quantidade aqui, eram recomendadas 150 alevinos, que eu vou representar aqui com esses peixinhos, ou 30 quilos de peixe para cada 90 dias. Então, pronto. É assim que a gente faz o cálculo de um tanque retangular. Um tanque retangular, ele vai ser bem-vindo, principalmente em áreas pequenas, em quintais pequenos, que eu posso, por exemplo, aproveitar o canto de um muro, um espaço menor que eu tenha, certo? Vamos ver agora como que a gente vai fazer o cálculo de um tanque cilíndrico, ou seja, um tanque redondo, como é o caso do tanque que nós temos aqui no nosso sisteminha na Chácara Dona Caetana. O tanque redondo, primeiro, eu vou ensinar como que a gente faz o cálculo de um tanque de fundo plano, caso você queira usar o sifonamento, como o projeto original da Embrapa, tá bom? Então vamos lá, eu vou separar essa conta aqui pra gente não misturar e vou fazer aqui embaixo. Certo. O que eu preciso para fazer o meu cálculo de volume? Eu vou usar como modelo as medidas do nosso tanque, como se ele tivesse o fundo plano, certo? Então, eu preciso de alguns valores. Eu preciso do valor da altura desse tanque, que no caso também é de 70 centímetros. E eu também preciso saber qual o valor do raio do tanque. O raio é igual a metade da largura do tanque. Então, no nosso caso, o nosso tanque, ele tem 6 metros de largura. O que significa que ele tem 3 metros de raio, certo? Eu preciso, então, destes valores aqui. Eu preciso da altura e eu preciso do raio, certo? Tendo esses valores, eu posso agora calcular o valor, o volume do meu tanque. Então, vamos lá. Para isso, eu vou precisar dessa fórmula aqui. Eu vou precisar, esse volume vai ser igual a π vezes raio, que vai ser representado por esse R, ao quadrado. Vou fechar aqui. Vezes o quê? O nosso Hzinho minúsculo, que significa altura. Certo? Então, vamos lá, vamos resolver. Eu preciso saber o que é π. Π é uma letra grega que dentro da matemática representa um valor. Esse valor, ele é bastante fracionado, mas a gente usa só os 2 primeiros dígitos dessa fração. Então, π é igual, convencionalmente, a 3,14, tá? É 3,14, 16 e outras frações, mas a gente vai considerar só os 2 primeiros dígitos depois da vírgula. E eu vou multiplicar esse valor pelo raio do meu tanque ao quadrado. O que significa isso? Que eu vou multiplicar o meu raio pelo meu raio. Então, eu vou pegar 3 metros e multiplicar por 3 metros. E isso vai ser igual a 9, certo? Então, já vou colocar aqui. 3,14 vezes 9, vezes a nossa altura. Então, agora sim, vamos trabalhar com esse valor aqui. Multiplicando aqui na minha calculadora, eu chego à conclusão de que 3,14 vezes 9 é igual a 28,26,
que eu vou multiplicar pela minha altura. Lembra? O Hzinho é igual à altura, que vai ser 0,70. Então, eu vou colocar aqui 0,70, certinho? E agora, eu vou pegar novamente a calculadora e chegar ao resultado final. Então, 28,26 vezes 0,70, faz aí na sua calculadora, vai ser igual a 19,78, vou usar o último dígito, 2, só que eu quero converter para litro. Então, eu vou pôr um ponto aqui, e o meu tanque vai ser com fundo plano de 19.000 litros e 782. 19.782 litros, tá certo? Vamos fazer o cálculo agora do volume real do tanque que nós temos aqui na chácara Dona Caetana. Por que eu tô falando isso? Porque o nosso tanque, e quem acompanha a gente no canal, sabe que a gente fez um tanque com o fundo afunilado, ou seja, de formato cônico, para que a gravidade e o vórtice da água ajudassem a decantar os sedimentos para cá, para a ponta do nosso cone, e eles serem levados para o nosso sedimentador. A gente tem um vídeo no canal explicando esse esquema aqui, tá bom? Eu vou deixar o link para vocês. Então, vamos lá. Qual que é o desenho do tanque que a gente tem aqui na chácara? Então, vamos lá, gente. Quais são os dados? Eu continuo tendo aqui a altura externa do meu tanque de 0,70, certo? Só que aqui, a altura maior no fundo do meu cone até a borda do tanque é de 1 metro, certo? O raio permanece igual. Eu tenho 3 metros de raio. Então, eu tenho esses 3 dados aqui para calcular o fundo, para calcular o volume de água do meu tanque cilíndrico, ou seja, redondo, de fundo cônico, afunilado, certo? Qual que vai ser a fórmula para eu descobrir quantos litros de água, de capacidade, esse meu tanque tem aqui? Então, vamos lá. A fórmula não muda muito, tá bom? Mas tem uma outra questão que vocês trazem bastante. Qual que é o número de peixes que eu posso colocar dentro do tanque do sisteminha? Lembre-se que a gente não trabalha com criação intensiva, é tudo miniaturizado, certo? Eu não vou colocar nada demais em lugar nenhum dentro do meu sisteminha para que ele funcione. Eu preciso ter tempo e possibilidade de lidar com as plantas, com os outros animais, certo? E mais valor do que o peixe dentro do sistema é a água. Então, a gente vai trabalhar com essa razão, de que para cada 6.000 litros de água, eu posso ter 150 alevinos, certo? Que a gente começa a consumir já com 3 meses. Tá bem? Então, a gente procura manter dentro do tanque 30 quilos de peixe. Tá certo? Se eu tiver peixes de 1 quilo dentro desse tanque, então, gente, tá fácil, né? Eu só posso ter 30 peixes dentro desse tanque. Tá certo? E aí, você usa essa medida aqui como um padrão. Se eu tenho o tanque dobrado, eu posso ter uma quantidade maior de peixes. Eu espero que vocês tenham conseguido, eu espero que eu possa ter conseguido
ajudar vocês com esse cálculo aí do volume da água do seu tanque. E espero que vocês tenham também podido compreender como que você calcula o valor aproximado de peixes que você pode colocar dentro do seu tanque. É muito comum a gente ouvir comentários de que esse tanque podia estar tratando de 1000 peixes. Mas lembrem-se, o nosso objetivo não é produzir muitos peixes e ter que vender isso no mercado para poder ter o dinheiro para comprar as outras coisas que são necessárias para a gente. O objetivo do sisteminha é ele mesmo garantir para você que você não precise comprar essas coisas no mercado. Então, logo, eu não preciso estar criando essa quantidade toda de peixes que vai demandar uso de bombas mais potentes, maiores trocas de água, vai demandar mais atenção, mais limpezas do sedimentador, né? Para eu trocar isso tudo por dinheiro para comprar as outras coisas, porque isso vai tomar muito tempo. Nos próximos vídeos a gente pode discutir com um pouquinho mais de profundidade sobre os modelos de tanque que são possíveis dentro do sisteminha, porque é muito legal ter essa flexibilidade, não ter um modelo fechado, né, em relação ao método construtivo desse tanque. É muito legal poder levar em consideração os conhecimentos prévios, né? Se você já está num lugar onde você já sabe trabalhar com a taipa, se você já sabe trabalhar com Adobe, você poder utilizar esse conhecimento. Se você já é um pedreiro ou um mestre de obras que já trabalha com alvenaria, também poder usar esse conhecimento. Se você já trabalha com ferro-cimento, se você já tem a prática de trabalhar com placas, né? Porque você pode não precisar contratar uma mão de obra especializada para a construção do seu tanque. Você pode trabalhar em mutirão com a sua comunidade, né? Você pode colocar em prática os seus conhecimentos. É muito legal também a questão da variedade de materiais que podem ser trabalhados com os tanques do sisteminha, né? Você tem N possibilidades. Pode ser que para você fazer um tanque de alvenaria seja melhor, pode ser que para você fazer um tanque de cimento, de placas, seja melhor. Pode ser que para você seja tão difícil chegar um caminhão com cimento que a lona continue sendo uma possibilidade muito válida. O importante é começar o seu sistema. Então, nos próximos vídeos, quero responder também uma outra dúvida que é muito recorrente, que é por que a água do nosso tanque é tão verde e por que isso parece não nos incomodar. Na verdade, nós gostamos dela sim. E nos próximos vídeos a gente vai conversar sobre isso também. Então, até mais. Vocês já conhecem a nossa fazenda de cuy? Olha aí nossos bichinhos. Olha que gracinha. Gente, eles produzem um adubo, um esterco de altíssima qualidade. Agrega muito no composto e agrega muito na adubação de cobertura. Eles comem fruta, capim, são animais muito fáceis de serem cuidados, tá certo? Em algumas culturas as pessoas se alimentam deles, não é o nosso caso, né? A gente não tem vontade de comer o cuy. Existem pessoas que ao invés de criarem o porquinho da Índia, optam por criar coelhos, tá certo? Também vai dar um esterco de ótima qualidade. A vantagem desses bichinhos é que eles se reproduzem em grande quantidade, muito rápido, né? Rapidinho você tem a sua fazendinha, tá certo? Então não é um bichinho que necessita de muito espaço, nem dá muito trabalho para cuidar. Ele só precisa estar bem abrigado e bem alimentado. Adora vegetais, tá certo? Outra coisa, também a gente não oferece água para os nossos, mas a gente sempre oferece alimentação fresca, bastante frutas e vegetais.
para suprir essa necessidade. E a gente cria porque a gente gosta deles, são animais muito curiosos, muito legais, né? E são animais que produzem uma excelente cama de adubação. Eles têm muito valor pra gente aqui no sisteminha. Então é legal para aquelas pessoas que pensam assim: ah, mas eu não como carne, eu não tenho coragem de me alimentar desse animal, né? Não se limite, tá certo? Você tem a oportunidade de cuidar de um bichinho e também dele te dar um retorno aí. Para nós, esse adubo deles é sem comparação. É o melhor retorno que eles nos dão.